Fala, moçada do terceiro ano, professor Vanks na área, trazendo para você à frente Matemática 1, mais especificamente o seu módulo 5, fala sobre relação de dependência entre grandezas. Assim como na aula anterior, iremos expor para você a parte teórica com alguns exemplos e depois efetuaremos a resolução dos exercícios de sua apostila. Quando a gente fala em grandezas, a gente vai trazer para você aqui um entendimento. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Grandezas diretamente proporcionais, amigos, são aquelas grandezas que existe uma constante quando eu as comparo na forma de fração. As grandezas diretamente proporcionais, elas representam em forma de fração uma constante o tempo inteiro. Se eu for falar isso graficamente, vai ser o gráfico de uma função de primeiro grau. Olha só. Constante, partindo aqui do zero, gráfico que não modifica, né? Então, nesse caso específico, eu posso garantir o seguinte, uma representação clássica. Quando uma grandeza analisada aumenta, a outra aumenta também. Lembre dessas duas flechinhas. Olha os exemplos. Máquina e produção. Mais máquinas, eu consigo mais produção, grandezas diretas. Quantidade de trigo e produção de pães. Quanto mais trigo eu tenho, mais pães eu produzo. Grandezas diretamente proporcionais, representadas em forma de fração, tendo sempre uma razão constante e diferente de zero. Exemplos clássicos, máquina e produção, quantidade de trigo e produção de pães, etc. Quando eu falo em grandezas inversamente proporcionais, a anterior, a minha referência é a razão. Nas grandezas inversamente proporcionais, a minha relação ou a minha referência é o produto. Então, nas grandezas inversamente proporcionais, são representadas em formas de produto, tendo a razão sempre uma constante. O gráfico se assemelha a esse gráfico de funções, não de primeiro, mas de segundo grau, tá bom? Então, o que é que eu vou lembrar? Prática. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Lá nas grandezas diretamente proporcionais, o que é que eu mostrei para você? As duas aumentam juntas. Aqui, uma aumenta e outra diminui. Olha os exemplos. Velocidade e tempo. Quanto maior a velocidade, menor tempo eu gasto. Número de operários e tempo de uma obra. Maior quantidade de operários, menor tempo eu gasto. Tudo bem? Vamos exemplificar isso aqui na prática? Olha só. 60 operários gastam 36 dias para concluir uma obra. Se a equipe fosse composta com 45 operários, qual seria o tempo de conclusão? Você vai fazer o uso de conhecimentos da aula anterior, que a gente falou sobre razão e proporção. Ó. 60 operários gastam 36 dias. Se eu trabalhar com 45 operários, eu vou gastar quantos dias? X. Cuidado para não querer fazer produto mesmo, produtos extremos aqui. Antes de efetuarmos qualquer relação como essa, e a gente conhece isso desde a época do ensino fundamental, como regra de 3 simples ou regra de 3 composta, se nós tivéssemos mais grandezas, a gente tem que analisar se elas são diretas ou inversas. Vamos pensar? Quais são as grandezas citadas? Número de operários e dias. Vamos pensar aqui. Quando eu tenho mais operários trabalhando, eu gasto menos dias. Essas grandezas aqui são inversamente proporcionais. Se você não fizer isso, você erra o exercício. Quanto mais operários, menos dias gastos. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ter que inverter a fração. Você vai fazer 45 sobre 60, ó, troquei, igual a 36 sobre x. Antes troca o outro? Não, porque senão vai ficar tudo igual. 45 e 60 dá para você fazer uma simplificação por 15. Essa aqui vai ficar 3, 60 por 15 dá 4. 3 sobre 4 igual a 36 sobre x. Isso aqui é uma proporção, multiplique cruzado. Como é que vai ficar isso, moçada? Vamos fazer 3x igual a 144. Seu x vai ser 144 dividido por 3. Quando você fizer esse cálculo, você vai encontrar 48. Você vai precisar de 48 dias para essa equipe e a sua resposta seria a letra D de dado. Tudo bem? Não esqueça, antes de efetuar a resolução, olhe para as grandezas. Não se preocupe com os números, olhe para as grandezas e verifique se são diretas ou inversas. Havendo grandezas inversas, troque a posição do numerador com o denominador. Na questão de número 2, eu trouxe uma situação que envolve mais de duas grandezas. Nestes casos, a gente chama isso aqui de regra de 3 composta. Veja, 5 máquinas, procure sempre anotar. 5 máquinas trabalham 10 horas diariamente e gastam 40 dias para produzir 100 peças. Observe que nós temos aqui
4 grandezas. Então, a grandeza, um número de grandezas que me permite afirmar que é uma regra de 3 composta. Aí ele continua. Para produzir 400 peças, escreva peça na parte de peças. Em 60 dias, aqui embaixo de dias, 10 máquinas irão ter uma jornada diária de quanto? Pronto. Neste caso, olha, existem várias maneiras de se resolver. Eu vou lhe ensinar uma que eu considero simples e você vai efetuar a resolução. E não esqueça, não compare números. Se você olhar para os números, isso até soa estranho, mas se você olhar para os números, você erra. Você tem que olhar somente para as grandezas. Eu vou colocar uma flechinha aqui para cima, no 10 horas, por quê? Porque é onde tem a variável. Então, eu vou comparar todo mundo com hora. Vamos lá, ó. Máquinas e horas. Quando eu tenho mais máquinas, eu gasto menos horas. Inversa. Vou comparar agora com dias. Trabalhando mais horas por dia, eu gasto menos dias. Também inversa. Horas e peças. Mais horas trabalhadas, mais peças produzidas. Direta. Tá vendo aqui, ó? Eu vou comparando com a variável. Então, eu vou manter 10 sobre x e vou escrever o produto das demais. Aqui, como é inversa 5 sobre 10, eu vou colocar 10 sobre 5 vezes 40 sobre 60, eu vou colocar 60 sobre 40 vezes 100 sobre 400, eu vou manter, porque é grandeza direta. Vou fazer as simplificações que são possíveis aqui. Vou cancelar 2 zeros aqui, vou cancelar esse zero com este zero, eu vou dividir 10 por 5, que vai dar 2, e aqui embaixo fica 1. Ficaremos com 10 sobre x igual 2 vezes 6 vezes 1, 12, sobre 1 vezes 4 vezes 4, 16. Eu vou cruzar, eu vou ficar com x igual a 160 dividido por 12. Quando eu dividir 160 por 12, vamos ver aqui quanto é que dá? Eu vou fazer aqui do ladinho. 160 por 12, dá 1 vezes 12 é 12, resta 4, 0, 3, vai dar um pouco mais de 13. Vai dar aproximadamente 13, alguma coisa, tá? Vai dar um pouco mais de 13. Então, o que é que eu vou concluir aqui? Eu vou concluir, ele pediu para dizer qual a jornada seria compreendida entre quanto. Se é mais do que 13, eu vou marcar a letra E, que está dizendo aqui que é entre 13 e 14 horas. Tudo bem? Não esqueça, compare as grandezas e não compare os números. Questão de número 3 diz assim: 20 técnicos judiciários digitam 80 processos em 16 dias. 20 técnicos digitam 80 processos em 16 dias, trabalhando 8 horas diariamente. Se a equipe for reduzida à sua quarta parte, o que é reduzida à quarta parte? É dividir por 4. Eu tinha 20 técnicos. Se eu reduzir a quarta parte, 20 dividido por 4, eu vou ficar só com 5. Cuidado com esses detalhes. Passando a ter uma jornada diária de 4 horas, eu vou colocar a jornada aqui de 4, e tendo um período de 40 dias para trabalhar. 40 dias. A pergunta é, quando essa equipe vai conseguir digitar quantos processos semelhantes ao primeiro lote? O que você vai fazer? Coloque uma expressão como referência, onde tem a variável x, e compare tudo com ela. Quem é a grandeza que me importa aqui? Processos. Não olhe para os números. Veja, técnicos e processos, vamos lá. Mais técnicos, mais processos digitados, grandeza direta. Processos e dias trabalhados. Mais dias trabalhados, mais processos. Processos e horas. Mais horas trabalhadas, mais processos. Então, aqui, todas são diretas. Significa dizer que você não precisa inverter ninguém. Isole onde está o x, veja, 80 sobre x, e pegue a multiplicação das outras. 20 sobre 5 vezes 16 sobre 40 vezes 8 sobre 4. Van, o que você vai fazer? Eu vou simplificar. 80 sobre x igual 20 sobre 5 vai ficar 4. 16 sobre 40 dá para dividir por 8. 16 por 8 dá 2. 40 por 8 dá 5. E a última, 8 por 4 dá 2. Veja o que sobrou para mim. 80 sobre x é igual. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Embaixo, 5. Eu posso simplificar o 80 com 16. Vai dar 5 e aqui vai dar 1. Então, fiquei com 5 sobre x igual a 1 sobre 5. Quando você multiplicar cruzado, você vai ficar x igual a 5 vezes 5, que é quanto? 25.
A sua resposta seria a letra C. Simplesmente apaixonante.